A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os filhos de Deus. O nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado, grande, poderoso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está agora à direita de Deus Pai Santo e Eterno. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje, sempre e eternamente. O nosso Deus poderoso, grande, maravilhoso, imenso, Criador dos céus, da terra, do universo, do mundo espiritual, de tudo o que existe, que enviou o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré para morrer por mim, por você, pelos nossos familiares, por toda a humanidade, na cruz do Calvário, onde temos o direito para que eu acenda como o único e suficiente Salvador das suas vidas, ter o nome escrito no livro da vida, que é a maior riqueza que um ser humano tem, e ter o direito de passar a eternidade lado a lado com o nosso Deus, o contemplando, o adorando, na beleza da sua santidade durante toda a eternidade. E essa é a maior riqueza na vida de um indivíduo nessa terra. O que fazer quando não se sabe o que fazer para resolver? A vida exige momentos e circunstâncias que nós encontramos em situações que não conseguimos resolver. O nosso aprendizado de vida, a nossa jornada, até certo ponto, não consegue resolver coisas que não entendemos e não compreendemos. Mas como dobramos os joelhos, buscamos a Deus e o adoramos na beleza da sua santidade e pedimos a Deus uma resposta, uma solução, um caminho para termos vitória sobre tal coisa e sermos bem-sucedidos e o nome do Senhor ser glorificado através de nossas vidas, assim querendo Deus, Ele nos abençoa e encontramos a solução plena e poderosa para resolver tal problema. Quando a gente não sabe o que fazer, mediante coisas que vêm ao nosso encontro, Deus é a solução. Jesus Cristo de Nazaré é a solução. Também Deus permite nós fazermos a nossa parte, que é a nossa parte humana, a nossa ação humana, como eu falo, o sentido natural humano. E quando buscamos fazer a nossa parte em situações dificílimas, tentamos buscar soluções para resolver tais problemas. E quando você analisa a sua jornada de vida, quando você tem uma visualização concentrada da sua pessoa, se autovisualiza dentro de si e entende a sua capacidade e busca se aperfeiçoar e buscar mais, adquirir mais capacidade, todos os dias da sua vida vai lhe projetar e lhe preparar para os desafios da vida sobre aquilo que você não consegue fazer. Aí você vai buscar a solução para resolver o que você não conseguia fazer. E você consegue fazer porque você aprendeu através da tua jornada de vida e das tuas capacidades. Durante toda a nossa vida, participaremos de situações inadequadas mediante a nossa pessoa. Situações adversas que vinham ao nosso encontro no natural vida nossa. A vida natural, ela atribui a cada indivíduo dessa terra lutas e adversidades. Existem lutas que vêm que não temos experiência como tratar com aquelas lutas, porque nunca passamos por elas. E é nesse momento que essas lutas chegam ao nosso encontro, ao nosso caminho, é que a gente não sabe o que fazer, não entendemos como fazer para resolver, porque não adquirimos experiência em tais lutas. Mas a partir do momento que passamos por essas lutas, através do poder de Deus sobre nossas vidas, através da graça, misericórdia e favor de Deus e nos abençoar para passarmos por cima e obter vitória sobre lutas, adquirimos experiências. Então, quando lutas semelhantes, aqui passamos que não tínhamos experiência, vem lá no futuro, no nosso encontro, saberemos como resolver, porque passamos por lutas iguais a elas. E vencemos, em nome de Jesus, e em segundo lugar, atendendo às nossas capacidades sobre aquilo que podemos fazer quando vem ao nosso encontro situações onde nunca passamos. Viver hoje situações que nunca passamos traz produtividade e crescimento para o amanhã sobre outra luta semelhante que possa vir ao nosso encontro. E a única forma, no momento presente, de responder sobre uma adversidade, sobre aquilo que você não sabe o que fazer para resolver, aquilo que você não consegue resolver, porque você não tem experiência, nunca passou, você vai buscar a Deus em primeiro lugar, que é a solução de tudo nessa vida. E quando Deus permite, você fazer também a sua parte nesse processo, você e Deus trabalhando juntos,
você vai ter que buscar capacidade, entendimento e conhecimento, estudar a situação, aprender mais sobre a situação, entender sobre pessoas que passaram por lutas semelhantes e trazer uma porção para você talvez aplicar na luta que você está passando, porque são aprendizados de vida. Observar, entender, compreender e aplicar o necessário para você obter sucesso sobre tal coisa que você nunca passou, mas está passando, e você inicia aquilo ali contra tal coisa que você está passando, sobre você não saber o que fazer para resolver, porque você nunca passou. Mas se você buscar aprender, a desenvolver, a se capacitar, e em primeiro lugar buscar a Deus para resolver por você, você e Deus trabalhando juntos, você vai obter vitória sobre aquilo que você não sabe o que fazer. O que fazer? Quando não se sabe o que fazer para resolver, é buscar uma concentração interna, uma autovisualização da sua pessoa. Você vai buscar entender situações semelhantes ao que você está passando, mas não igual, porque ela é nova na sua vida. E daquela situação que você passou, situações passadas, que você obteve vitória através de Deus na tua vida em primeiro lugar e você agindo em segundo lugar, sobre aquilo que você agiu, no sentido natural eu falo aqui, você vai buscar em cada situação que você passou ao longo da sua vida pontos significativos, pontos que são conceitos, pontos que vai trazer a compreensão através do que você vivenciou no passado e obteve vitória e ser aplicado, você vai juntar esses pontos e vai aplicar sobre essa situação nova que você está passando, que você não sabe o que fazer e o que fazer para você resolver, porque é algo novo. Existem situações que todo ser humano nessa terra, todo indivíduo vai passar, que assim que a situação chega, ela traz a informação que você não vai saber como resolver. Mas para resolver, você vai buscar primeiramente a Deus, orar e buscar a Deus, e trazendo para a tua ação humana, vai trazer sobre toda a tua jornada de vida, tudo que você passou e vivenciou, pontos idênticos e semelhantes, a tal situação que vai chegar ao teu caminho, você juntará os pontos, vai criar um plano, um projeto, vai criar um cronograma, vai estudar, vai aprender e vai trabalhar nisso, focando e trazendo a ênfase de cada ponto que você passou no passado, extraindo de situações que você passou, de cada situação que você passou no passado. Você vai extrair pontos das situações e vai juntar os pontos, criar um plano para resolver aquilo que hoje você não sabe o que fazer para resolver. Porque as adversidades são diversificadas na vida. Você vai passar por coisas hoje no futuro onde você nunca passou e nunca vivenciou. Mas se você estiver firme com o nosso Salvador Jesus Cristo, a palavra só diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. É o próprio Jesus que dá essa declaração. Temos a segurança de passar pelos problemas cantando vitória e dando glória a Deus. Mas no trajeto, até sair do problema, Deus vai agir e você vai agir. E quando você agir, os pontos que você aprendeu na tua jornada de vida, você vai juntar, criar um plano para você ter sucesso sobre aquilo que vem. A experiência da vida, ela é necessária, ela é fundamental, indispensável para você arrancar pontos de cada momento de experiência diferente na tua jornada de vida, porque temos muitas experiências de vida, arrancar os pontos principais, pontos que afirmam e são semelhantes a tal situação que você nunca passou, mas chegou no teu momento. E você não sabe como resolver. E ajustar os pontos de situações da tua jornada de vida, de situações diferentes que você passou. Criar um planejamento, fazer um plano. Orar e buscar a Deus em primeiro lugar. Se autolapidar, se informar, aprender e a se desenvolver nesses pontos para criar um projeto e aplicar nessa situação que chegou, que você não sabe resolver. Aí você vai ter sucesso.
Porque, em primeiro lugar, você dobrou o joelho, buscou a Deus, e Deus é um solucionador de tudo. Deus pode resolver tudo. Deus é o Deus do impossível. E você agindo, a tua jornada de vida até hoje, que você viveu, as situações que você vivenciou, os pontos de cada situação semelhantes a tal situação que chegou ao teu caminho hoje, adversa, situação destrutiva, que vai tirar a tua paz e vitaminar a tua energia, que vai querer destruir você, passar por cima de você, você vai ter sucesso sobre tal situação. Primeiro, porque Deus está contigo. E segundo, que você criou um plano, através dos pontos que você aprendeu, sobre as situações que você passou na tua jornada de vida. Isso é muito fortalecedor. Você vai se tornar uma pessoa mais fortalecida. Você vai ser mais você sobre o que você era antes, e o que você é, e o que você viveu. Porque cada dia que passa nos fortalecemos. E quando as lutas vêm ao nosso caminho, se concentramos e visualizamos em nós mesmos, na nossa capacidade, nosso entendimento, nosso conhecimento, na nossa estrutura, entendendo o que somos e o que fomos projetados para ser e para fazer, e compreendendo que podemos vencer tal adversidade que vem ao nosso caminho. Temos Deus, quem serve a Deus tem toda a garantia que tem Deus. E quando buscamos as nossas possibilidades pessoais, nós agimos, humanamente falando, a nossa jornada de vida vai nos abençoar para obter sucesso e vitória sobre tal situação diversa que venha nova ao nosso caminho. Porque elas vêm ao nosso caminho e vêm para bater, vêm para destruir. Se levantam para jogar nós longe, nos abater. Mas quem serve a Deus e que usa a sabedoria da sua jornada de vida tem vitória. As lutas vêm ao encontro de alguém. E quando ela não sabe o que fazer para resolver, porque vai envolver o dia a dia de um indivíduo. O dia a dia do indivíduo é algo extraordinário. Deus deu a cada ser humano 24 horas para viver todos os dias na sua vida, do seu nascer até sua saída da terra. E aproveitar bem as 24 horas é importante. Se concentrar nas suas 24 horas no que é necessário e produtivo, no que vai trazer crescimento, no que vai te dar sucesso, naquilo que vai te abençoar e vai aumentar o teu entendimento, o teu conhecimento sobre a vida, vai te adiantar sobre o demais e você vai se desenvolver como pessoa e vai ficar equipado e preparado quando tal situação diversa vir ao teu caminho. Aí você vai saber como fazer para resolver aquilo que você ainda não viveu, não vivenciou. Aquilo que não vivenciamos e não vivemos, que é o contrário de nós, que vem ao nosso encontro e é destrutivo, o elemento para obter vitória e obter sucesso, como eu falei, é orar e buscar a Deus. Deus é a solução para tudo. Mas quando Deus permite a gente agir como eu estou falando aqui, você vai buscar tudo que você aprendeu, que está na tua história de vida, os elementos necessários, os pontos que são adequados sobre tal luta que chegou hoje no presente do teu caminho. E esses pontos, esses elementos que fizeram parte de lutas no passado que você passou e obteve sucesso sobre aqueles momentos, sobre situação nessas lutas, te preparou, te adequou você, mudou você de patamar sobre algo que hoje chegou na tua vida. Então, como eu sempre falo, a luta ela não é fácil, mas ela não é a nossa inimiga, é a nossa aliada. A luta faz com que sejamos pessoas melhores, pessoas mais preparadas. E examinar e analisar quem somos, o que aprendemos para ser aplicado hoje, é de suma importância para se obter sucesso sobre algo novo, de adversidade que venha chegar ao teu caminho. Porque ela vai vir. E as lutas, ela atende em várias áreas da vida. E aplicar a tua história, a tua jornada é importante. E a luta que você está passando hoje, ela vai ser um combustível, um elemento, com pontos para ser aplicado em outra luta que vai chegar ao teu encontro no teu futuro.
Você vai extrair de hoje pontos sobre o que você está passando para aplicar no futuro. Quando uma adversidade que você nunca vivenciou chegar, está presente no teu momento, no teu dia a dia, não se concentre nesse problema. Quando você se concentra no problema, você vai fazer com que o problema seja maior do que você. Você vai dar força ao problema. O problema vai se tornar maior na tua vida se você se concentrar apenas no problema. Se você se concentrar no problema, você não vai dar ouvido sobre a tua jornada de vida, sobre os pontos aplicados que eu falei aqui, para ser aplicado, para criar um plano para você ter sucesso e obter sucesso sobre vencer tal problema que chegou ao teu encontro um problema novo. Se você se concentrar no problema, a sua mente vai desfocar de coisas que são importantes nas tuas 24 horas, no teu dia a dia, e o teu coração, a tua submente de baixo, a tua mente de cima, estará focado apenas em tal problema, e você não vai ter nenhuma produção, nenhum crescimento, você não vai trazer uma situação de aprendizado para vencer esse problema, porque você vai estar fragilizado, cansado, abatido, porque o seu coração, a sua mente, o seu ser está focado em tal problema. Então, focar no problema não é bom. Não pode. Focar no problema é carregar um fardo do problema que ainda o problema não trouxe. Porque os problemas não têm um fardo, ele tem fardos. É como você carregasse o fardo completo do problema sem você ter ainda adquirido completamente o problema. Se você não pode adquirir o problema, mas lutar para passar pelo problema, você não pode carregar um fardo que você ainda não viveu do problema. E se você der ênfase para o problema e se concentrar apenas no problema, isso vai se tornar maior do que você e vai te prejudicar. Porque você não vai estar visualizando a solução e buscando a solução para resolver o problema. Quando você deixa o problema maior do que você, é muito ruim sobre o teu desempenho, sobre você buscar uma situação e objetivos e elementos para resolver o problema. Porque quando o problema chega, você tem que ter um objetivo para vencer ele. Você tem que ter solução para vencer o problema. Elementos, como eu falei, tirados dos pontos da tua jornada de vida para vencer o problema. E orar e buscar Deus. Agora, se concentrar no problema, observar seu problema, deixar o seu ser apenas no problema, o problema vai te prejudicar e vai ser ruim para você vencer o problema. Não se concentre no problema. Quanto mais você se concentrar no problema, maior o problema se tornará mais do que você, naturalmente falando. Você vai estar desatento para as soluções. O seu ser vai estar paralisado, abatido. Você vai se tornar uma pessoa ofendida sem ainda receber ofensas, só porque você visualizou o problema, mas você já recebeu o problema. Porque quando o problema chega, muitos problemas descarregam na sua chegada tudo aquilo que ele tem para descarregar. Outros, ele dá impulsos para iniciar. Quando o problema chega que ele descarrega, você dobra o joelho, busca Deus, soluções urgentes para resolver o problema. E Deus, que o problema para Deus não é nada, ele vem e resolve assim, querendo ele, porque ele é fiel e ele é Deus. Ele vai trabalhar, Deus vai trabalhar como ele quer e como ele quiser, na forma que ele venha tratar o teu problema. Também o problema chega com iniciação. Ele chega jogando o problema, mas ele tem mais problema ainda para trazer para você. E esses dois tipos, seja no maior volume de problemas lançado contra você, ou apenas um passo do problema para vir o maior volume de problemas ao teu encontro, você não pode se concentrar no problema. Você pode saber nem o fim do problema. Você tem que buscar aprender a destruir o problema, acabar com o problema, assim que você observar ele à distância. Quando você tiver o consentimento, o entendimento que o problema está chegando, antes do problema chegar, dobra o joelho, conversa com Jesus, apresenta a situação a Jesus, que ele tem a solução para o teu problema. Ele resolve facílimo, porque ele é Deus.
E quando Jesus Cristo chama você junto com Ele para resolver o problema, aí você vai buscar, como eu falei, a tua jornada de vida, os pontos, o aprendizado para criar um plano, para criar um cronograma e executar esse cronograma sobre o problema o mais rápido possível e nunca jamais se concentrar sobre aquilo que você ouviu que não chegou ainda, que você está vendo, está vindo ao teu encontro, que está na tua frente, ou que já chegou, ou que já descarregou tudo, ou apenas descarregou o básico para depois descarregar tudo sobre o que o problema está trazendo. Se concentrar no problema é destrutivo. Você vai esquecer de como resolver, de como ter soluções. Você vai se sentir enfraquecido, abatido. E pode até se encontrar que não é um solucionador de resolver o problema, quando você tem a capacidade para resolver o problema. Não foca no problema, foca em Jesus, que resolve todos os problemas. Tudo que você se concentra se torna maior na sua vida. Então, se concentrar em Deus, sua palavra, vai se tornar maior na sua vida. Se concentrar na sua família, vai se tornar maior na sua vida. Se concentrar sobre a sua pessoa, vai se tornar maior na tua vida. Então, aquilo que você dá ênfase, que você busca mais aplicar na sua vida, o que é mais importante para você, se torna maior na sua vida. E se concentrar no problema é fazer com que um problema seja maior. Às vezes o problema tem uma certa espessura, mas por você se concentrar tanto em tal problema, ele aumenta aos teus olhos sobre algo que é menor do que você está vendo. Porque a tua psique, a tua mentalidade, que analisa, observa e entende tudo, faz parte do teu ser humano, que é uma fonte de entendimento para o teu ser, é a tua mente. Em primeiro lugar, vem a tua alma, depois vem a tua mente. Se você se concentrar achando que o problema é maior e colocar toda a tua pessoa sobre o problema, você não vai ter a capacidade de raciocinar. Porque não é a tua mente, é o teu ser que vai estar cansado, desgastado, porque a tua mente vai estar pensando consequentemente no problemas. E se você pensar consequentemente no problema, você não vai ter uma mente para buscar soluções. Você não vai descansar. Você não vai ter paz para buscar soluções. Porque você está colocando um problema maior do que você. E quando você coloca um problema maior do que você, as soluções distanciam de você. Porque você não vai buscar. A tua energia, a tua pessoa, o teu pensamento, o teu coração, o teu ser está concentrado no problema. E ao se concentrar, ele se torna maior. E ao se tornar maior, você vai se distanciar das soluções, dos caminhos, de tudo que se precisa para resolver o problema. Porque a tua mente, o teu ser está focado no problema e não pode focar no problema. O problema vem, mas vencemos os problemas através da palavra de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas. Vencemos o problema através da nossa capacidade que Deus nos deu, da nossa jornada de vida, sobre tudo o que aprendemos, sobre problemas passados que passamos e vencemos, onde Deus nos abençoou, nos orientou, nos mostrou o caminho para resolver um problema e nos capacitou, quando nós agimos, também para resolvermos o problema. Em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, nós. E isso fez com que vencemos o problema. Porque Deus só ele pode vencer, mas Ele nos convida muitas vezes para estar com Ele, para resolver tal problema. E isso vai nos trazer aprendizado de vida, crescimento, produtividade e desenvolvimento. Nós tornamos produtivos, desenvolvemos quando passamos por problemas. E se concentrar no problema não é bom. Pensar nos problemas, focar no problema, só piora as coisas. Dar atenção plena aos problemas, só piora as coisas. Você tem que dar atenção plena a você. O que é atenção plena? É atenção plena sobre a tua pessoa. Em primeiro lugar, Jesus Cristo de Nazaré. Oração, louvor, jejum, trazendo Ele para o teu problema, para Ele resolver, porque Ele é Deus. Em segundo lugar, uma atenção plena. A atenção plena é algo poderoso na vida do indivíduo. Não vou falar aqui sobre a atenção plena, mas vou trazer um pouco de entendimento para você sobre o que é atenção plena. A atenção plena é a valorização da sua pessoa. A atenção plena é a supervalorização de quem você é. É a dedicação sobre a sua pessoa no mundo de você buscar crescer a ser uma pessoa maior amanhã e melhor do que você hoje.
A atenção plena faz você se desviar daquilo que é errado e apenas buscar certo. A atenção plena é um amor seu, sobre a sua pessoa. Aquele amor de cuidados. Aquele amor que você tem com você todos os dias da tua vida, buscando sempre melhorar e desenvolver a tua pessoa para ser uma pessoa maior. Porque quando você aplica a atenção plena, você pode ser mais do que você é. Através da vontade de Deus na tua vida, do plano que Ele tem contigo e, em segundo lugar, da tua ação. A atenção plena faz você melhorar como pessoa. Ela mostra a você o que é certo e o que é errado e te dá a visibilidade, a consciência de buscar apenas o que é certo e aplicar aquilo que é certo na tua vida. A atenção plena é uma autocompaixão de si próprio, um amor interno que você tem e você entende e compreende que você precisa melhorar cada dia mais a sua pessoa sobre a tua vida, teu sucesso de vida em todas as áreas da tua vida. A atenção plena, quando o problema vem, você observa o problema, mas através de anos de atenção plena, você compreende e entende que as tuas capacidades de jornada de vida vai te dar as condições para vencer tal problema. Porque você teve uma vida de concentração sobre a tua pessoa. E você sabe da tua capacidade, que você é capaz de vencer tais problemas. Porque você aprendeu, você aplicou a atenção plena em você. E você, através da atenção plena, você buscou, dobrou o joelho e buscou a Deus, que é em primeiro lugar, anos-luz acima da atenção plena que é sobre a tua pessoa. Aí Deus te abençoa e você tem a atenção plena, que é se cuidar. E quando você se cuida, você só procura o que é melhor para você. Quando você confia em Deus em primeiro lugar na tua vida. Em segundo lugar, pratica a atenção plena. Você confia em si mesmo. Entenda as tuas capacidades, o teu potencial. Reconhece a tua história de vida, quem é a tua pessoa. Se visualiza dentro e fora. Reconhece as tuas capacidades. E sabe que pode ir muito mais além do que você está hoje. Você se permite ir mais além e você pode ir mais além. Você pode ir muito mais como pessoa. E você tira o foco do problema, você vai se tornar melhor na situação onde está o problema. Você vai se sentir melhor para resolver o problema. Mesmo sendo um problema novo que chegou ao teu caminho. José, filho de Raquel, uma mulher estéril, filho de Jacó. Deus revela o sonho a José e os seus irmãos ficam com inveja dele. José não tinha passado pelo problema ainda. Era um problema novo de ser vendido pelos seus irmãos. E ele foi vendido e levado como escravo lá para o Egito, outro país. Mas José tinha atenção plena, ele sabia que a pessoa queria ela. Ele era fiel a Deus e fiel ao seu caráter, à sua pessoa, em segundo lugar. Ele foi assediado na casa de Potifar e ele não cedeu. Ele passou por momentos difíceis como escravo na prisão, nas minhas palavras, mas ele não cedeu. E ele chega lá, no Egito, em um lugar que tem uma cultura diferente, estilo de vida diferente, mentalidade diferente do povo hebreu, outro país. E Deus abençoa José através da sua obediência e, em primeiro lugar, através do plano que Deus tinha com José. Era Deus trabalhando e José agindo, fazendo a sua parte. E ao agir corretamente e não se abater nem focar plena nos problemas, José se tornou, através do querer e da vontade de Deus, o governador do Egito. Ele não foi presidente nem dono do Egito porque ele era hebreu. Então, abaixo do faraó, José foi o segundo homem mais importante do Egito. Deus o abençoou. E ele resolveu o problema do Egito, da fome do Egito, dos países vizinhos, das cidades vizinhas, e lá no futuro, como tem lá em Gênesis 47, ele viu seus irmãos, depois de anos, seus irmãos o reconheceram, ele perdoou seus irmãos e resolveu o problema da fome onde seus irmãos estavam, da terra dos seus irmãos. Eram hebreus. Por quê? Ele não focou no problema. O foco de José era em Deus, ser fiel a Deus. José manteve a atenção plena sobre a sua pessoa. E quando o problema chegava, José estava presente no seu próprio caráter, visualização interna. O caráter de José estava sendo o mesmo José, desde da casa de seus pais.
e Deus o abençoou. José abençoou o Egito, abençoou o seu país, os países vizinhos, a sua família, através da promessa de Deus na sua vida e, em segundo lugar, da pessoa que José continuou sendo fiel a Deus e fiel à sua pessoa, em segundo lugar, sobre o seu caráter. Ele se tornou o governador do Egito e não focou nos problemas, mas em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar na sua pessoa, no seu caráter. José teve atenção plena e os seus olhos, o seu coração, o seu ser não estavam vislumbrados, visualizados e atendendo, focando nos problemas. Porque os problemas vieram, mas José não ficou atrelado, nem deu observação nem ênfase para os problemas. Os problemas vinham, mas ele estava concentrado em Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, na sua pessoa. E ele foi o governador do Egito. Nascido de homem, o maior economista da história, José, o filho de Jacó e de Raquel. Quando você não sabe o que fazer para resolver, quando você está na situação, o que fazer, quando sabe o que fazer para resolver, a fé ela é importante. A fé ela é entre ação. A fé ela é mais importante do que a ação humana. Pela fé e pelo querer de Deus, Deus abriu o mar vermelho e Israel passou. Pela fé, o sol e a lua foram parados. E Josué viu, Deus para o sol e a lua para Josué. Deus segura o Rio Jordão para Israel passar. Pela fé, a mulher do fluxo de sangue foi curada. Deus ressuscita a filha de Jairo, ressuscita Lázaro. Ele cura e traz a visão ao cego Bartimeu e o cego do tanque de Betesda. Pela fé, os discípulos de Jesus serviram a Jesus e foram até o fim, até Jesus subir aos céus. E quando Jesus subiu aos céus, eles deram continuidade à igreja de Jesus Cristo de Nazaré. E através do poder de Deus, do Espírito Santo nas suas vidas, eles oraram e Deus fez grandes milagres na terra. O próprio Pedro, que era um homem ignorante, a sua região dele passava, curava pessoas. Então a fé é importante quando você não sabe o que fazer para resolver. A fé é muito importante. Porque quando não se sabe o que fazer para resolver, a fé ela entra e a fé quando ela entra, ela é única, exclusiva, poderosa. Ela é o maior elemento que existe na terra para obter o milagre, para resolver a situação. É a fé em Deus. Crer que Deus pode fazer e Ele faz. Porque Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para o homem é possível. A Bíblia, a palavra de Deus, tem mais de 7.000 promessas. E Deus é fiel para cumprir. Cada um indivíduo nessa terra que serve a Deus, Deus tem um trajeto diferente, lutas diferentes, adversidades diferentes e promessas diferentes e história de vida diferente. Então a fé ela é fundamental quando a adversidade chega ao teu caminho e você não foca no problema, mas foque, busque em primeiro lugar Deus. Pratique a atenção plena sobre as tuas capacidades para resolver aquilo que você pode resolver. Deus atuando e você atuando. E de suma importância é você também não se entregar quando o problema chegar. Tem pessoas que se entregam quando o problema chega. Tem pessoas que não buscam a Deus. Tem pessoas que se neutralizam e automaticamente desistem de lutar porque acham que não tem a capacidade para vencer o problema. Se neutralizar quando o problema chegar não é bom, é destrutivo. É você jogar fora todo um trajeto de vida, toda uma jornada de vida que você viveu e venciou e se capacitou, porque a luta nos capacita. Se você está passando uma luta hoje, não é fácil, mas você está sendo capacitado para vencer outra luta que vem amanhã. E pessoas serão inspiradas sobre aquilo que ela vem você vencer e aprenderão com você como vencer as lutas. Os testemunhos, eles são importantes em cada vida. Porque o testemunho não conta apenas a história da pessoa que venceu outra luta e venceu ela. O testemunho ele serve de inspiração e aprendizado para a vida de pessoas que aprenderão com o testemunho de tal pessoa para extrair daquele testemunho partes e pontos
para aplicar a sua vida sobre algo semelhante ou igual que possam passar. Por isso que o testemunho é importante na vida do indivíduo. O testemunho, em primeiro lugar, glorifica a Deus, seu santo nome. O testemunho mostra também, em segundo lugar, a vida da pessoa e como ela teve sucesso sobre tal situação que ela passou, através do poder de Deus da sua vida, através da vitória que Deus concede, Deus abençoa, e no seu agir como pessoa, sobre o seu aprendizado de vida. E isso é testemunho. Então, se neutralizar quando o problema chegar não é bom. Está vendo um problema à distância, está observando ele vindo à distância, dobra o joelho, porque Deus é o Deus de urgência. Conversa com Deus, coloca a testa no pó, apresenta a situação a Deus. Porque vai haver momentos que Deus vai agir, mas se Ele chamar para você, junto com Ele agir, as suas capacidades atenderão o problema que está vindo ao teu caminho. Porque a própria palavra do Senhor diz, Jesus falou, Ele não dá um fardo maior do que não podemos carregar. Porque para todos os problemas urgentes, tem Deus que sabe resolver. Chegou a situação dificílima, difícil, você não sabe o que fazer e como fazer para resolver, é uma urgência a situação, Deus resolve. Todos os problemas difíceis que precisam de urgência, Deus é um Deus de urgência para abençoar, te dar vitória e o problema ser resolvido. Porque Ele é Deus. Ele pode demorar mais um pouco, pode fazer rápido. Porque Ele é Deus. E se Ele te der um pouco mais, Ele conhece as tuas capacidades, Ele sabe até onde você suporta. Mas para todo problema, para toda urgência, tem Deus para resolver. É muito simples. Jesus estava no barco com os discípulos. E Jesus era Deus e era homem. Ele se deita no barco, ele descansa. E vem uma tempestade. Os discípulos, atemorizados com aquela tempestade. Mestre, mestre. Jesus se levanta no barco. Glória a Deus. Acalma o mar e a tempestade. E os homens dizem, quem é esse? Que o mar e os ventos lhe obedecem. Urgência. A tempestade chegou, Jesus estava lá, urgência. Ele tratou aquilo com urgência, porque Ele é Deus. Tudo pertence a Deus. O mar, o mundo espiritual, o material, tudo é de Deus. Então, como tudo pertence a Deus, Jesus estava no barco, e é importante na sua vida, Jesus está no barco, é você servir a Deus, na tua vida. Quando a tempestade chega, Jesus se levanta, acalma o mar e a tempestade, e os discípulos em segurança, junto com Jesus no barco, chega lá no outro lado. E Deus dá uma vitória aos discípulos. Porque para toda urgência que venha a haver nessa vida, sobre qualquer situação adversa que venha ao teu encontro, ao teu caminho, Deus está presente para te abençoar, para te dar vitória sobre a urgência de tal coisa que chegou ou você visualizou e veio ao teu encontro. Sobre tal adversidade contra a tua pessoa, contra a tua vida, até contra a tua família. Deus é um Deus de urgência. Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, Ele apazigua e traz paz e dá vitória. Porque Ele é Deus. Mas é importante você servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trazer Ele para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. De acordo com o verso, trazer Ele para o teu barco. Porque com Jesus no barco, temos a garantia de vitória, de proteção, de segurança, de paz, de bênçãos, de milagres, de vitórias e de salvação da alma. Porque Ele veio para nos salvar através da sua morte de cruz. E quando servimos a Ele, recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele faz morada em nós, Ele nos abençoa na terra. Se você não sabe o que fazer para resolver, pergunta a Deus para te ensinar. Porque a nossa vida é uma vida de aprendizado. E Deus, na nossa jornada de vida, nos colocou em situações para nós aprendermos. Aprendemos no momento para aplicar no futuro. Aprendemos hoje para aplicar amanhã. Aprendemos e pessoas se inspiram em nós e aprendem com nós também. Isso faz parte da vida. Então pergunta a Deus como resolver. Traz a situação para Deus. Como resolver tal problema? Houve uma época que o povo hebreu, o povo de Israel, estava sendo perseguido pelos inimigos. Eles não tinham armas, nenhuma arma eles tinham. E o rei Josafá chama o profeta, eles oram, o profeta vem, Deus usa o profeta, e eles entram em oração, em jejum e em louvor. E quando os inimigos do povo hebreu vêm contra eles, Deus dá
a ladeira, a rua, e eles assistem de camarotes aqueles povos que vieram contra o povo de Israel no período do reinado do rei Josafá. Eles se matam entre si. Deus dá a rua, o endereço da rua, o endereço da ladeira, o povo hebreu vai ver os seus próprios inimigos se matarem, se destruírem. Israel vence uma guerra sem nenhuma arma, apenas com oração, com jejum e com louvor a Deus. Era uma situação difícil. Ele tinha experiência com guerras, mas ele não tinha armas. Era uma situação difícil no período do rei Josafá. Mas eles oraram a Deus, buscaram a Deus, jejuaram, louvaram, cantaram ao Senhor. E Deus deu a ele a resposta de como agir sobre essa terrível situação adversa que podia vir destruir o povo de Israel naquela época. E os inimigos do povo hebreu se destroem, eles brigam entre si. Israel vê de camarote eles se destruindo. Porque Deus deu a ladeira que eles vinham, a rua, o local que eles estavam, e eles se autodestruíram. E o povo de Deus não puxou uma espada. A situação de está chegando, tem gente se levantando, um momento difícil vem, dobra o joelho, pergunta a Deus. Alguém se levantou para te abater, te destruir, dobra o joelho, fala com Deus. Seja lá quem for, tudo para Deus é pó da terra. Deus pode tudo. Glória a Deus. Então, chegou a situação adversa, está vindo ela à distância, vindo ao teu encontro, não sabe o que fazer e como fazer para resolver, dobra o joelho, conversa com Deus, que Ele tinha a resposta perfeita para fazer, para te dar vitória, você ter sucesso, ser abençoado, você, sua casa, sua família, e o nome de Deus ser glorificado. No livro de Mateus 28, 20, Jesus dá uma declaração de poder, de segurança e de paz para nós, e de proteção. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a maior garantia do problema, visto à distância ou chegado na tua vida, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele está contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Então, antes de você sair da terra, através da tua morte material, Ele continua na terra, se não houver arrebatamento. Ele continuará a proteger a tua família e a tua casa. E se você viver para viver o arrebatamento, Ele também continuará contigo. Ele garante nossa proteção, nossa segurança até a consumação dos séculos. Porque Jesus nos ama, Ele é Deus. Ele estava no trono da sua glória. Ele desceu para dar a vida por mim, por você e por toda a humanidade na cruz do Calvário. Onde o aceitamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, que é a maior riqueza da nossa vida. É o nome escrito no livro da vida. É a maior riqueza de qualquer indivíduo nessa terra. Passamos a ser filho de Deus, cidadão dos céus. E quando saímos dessa terra, do mundo material, iremos viver a eternidade, lado a lado com Deus, o adorando na beleza da sua santidade. Então Jesus nos garante estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O homem, ele é um espírito vivendo. Ele habita em um corpo, ele vive em um corpo, ele habita o corpo e ele possui uma alma. Somos um espírito, homem e mulher. Habitamos em um corpo e temos uma alma. Esse é o nosso ser, pessoal, nossa pessoa. E quando aceitamos nosso Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, Ele nos dá proteção. E todo o nosso ser é abençoado por Deus em toda circunstância e situações da vida. Como o próprio Jesus falou, tem de bom ânimo porque venceu o mundo, mas antes ele deu uma declaração, no mundo tereis aflições, as lutas e as aflições vêm ao nosso encontro. Estar com Jesus Cristo, servindo a Deus, é importante para a vida. Como eu falei, Ele está num barco, no nosso barco, na nossa vida, Ele vai nos proteger, nos trazer segurança, nos abençoar e nos dar vitória sobre cada adversário que vem ao nosso encontro. Porque as adversidades vêm. Quando as adversidades vêm, em qualquer área da vida, Deus trabalha de três formas. Ele trabalha só, Ele faz o impossível e não quer que você mexa a sua mão. Ele também trabalha dessa forma. Quando Deus quer trabalhar sozinho por você, Ele trabalha, Ele faz o impossível virar possível, você não se mexe para nada. A segunda opção é você e Deus trabalhando, você faz o que você pode fazer através das suas capacidades e Deus através do impossível, que Ele pode fazer tudo o que Ele quer, como Ele quiser, porque Ele é Deus. Como eu falei, Deus trabalha
Ele trabalha só, agindo sozinho por mim e por você. Ou trabalha você e Deus, nós e Deus, fazendo nossa parte de acordo com nossas capacidades e Deus fazendo o impossível que é a parte dele. Então haverá momentos que Deus vai agir sozinho por você e você não vai mexer-se para nada. Porque Ele é Deus, Ele pode fazer tudo se Ele quiser. E haverá momentos que vai ser você e Deus, ambos trabalhando juntos. Você faz a sua parte, através da sua capacidade, da sua pessoa, daquilo que você é. Como eu falei, um homem e uma mulher, ele é um espírito, ele habita em um corpo, ele tem uma alma, ele é um ser humano, feito e criado por Deus através do pó da terra, através do espírito que saiu das narizes de Deus, alma vivente, se tornou-se um indivíduo, um ser humano, homem e mulher. E Deus trabalha só quando Ele quer trabalhar por você, fazendo o impossível virar possível, e também trabalha você e Deus. Deus fazendo o impossível virar possível, aquilo que você não pode fazer, e você fazendo a sua parte. E quando você vier fazer a sua parte, e as adversidades vierem, e quando você não puder fazer sobre o que não sabe fazer, o que fazer para resolver tal coisa, vai trabalhar você e Deus. E você vai aplicar a atenção plena sobre a sua pessoa. Você não vai poder focar no problema. Você vai trazer da tua experiência de vida pontos cruciais que se adequam e são semelhantes a tal situação adversa que chegou contra a tua vida, contra o teu caminho. E, em primeiro lugar, dobrar o joelho, buscar a Deus, adorar a Deus, apresentar a Deus todo o problema, toda a situação, conversar com Deus, verbalizar com Deus, falar para Deus das tuas capacidades, apesar que já te conhece, dizer a Deus o que você consegue e não consegue fazer, porque Deus conhece a tua capacidade antes de você nascer. Deus te conhece por dentro e por fora, conhece o teu futuro, o teu passado e toda a tua história de vida, mas Ele quer que você converse com Ele. Apresenta a Deus a situação, chama a Deus para a situação e pede para Deus te abençoar para você solucionar como você vai ter vitória sobre o teu problema. E pede para Deus solucionar. Deus, soluciona esse problema para mim. Me livra desse problema. Me dá vitória só por esse problema. Me abençoa, me livra, Deus. E Deus te livra, porque Ele é Deus, Ele te ama. Glória a Deus. As adversidades vêm e vai existir momentos que você não vai saber o que fazer e como fazer para resolver tal coisa. Mas dobrar o joelho e buscar a Deus, em primeiro lugar, é tudo sobre uma situação diversa que você nunca passou e buscar a tua jornada de vida. O que fazer quando não se sabe o que fazer para resolver faz parte da vida de cada indivíduo dessa terra. Todo ser humano que viveu nessa terra, ele passou por uma situação que ele nunca vivenciou na vida. Faz parte. Também não quer dizer que tal situação que tal pessoa passou, também você vai passar. Existe um ditado errado popular que se diz: para tudo tem a primeira vez. É mentira. Isso não existe. Nem para tudo tem a primeira vez. Cada um vai viver o que foi proporcionado para viver nessa terra, sobre a sua história de vida, a sua jornada de vida. Mas quando chegar em um momento, ou você visualiza a distância e tem o entendimento que tal luta está vindo, tal adversário está vindo ao teu encontro, situação contrária, ou que já chegou e está tentando iniciar a tua jornada de vida, você, as tuas capacidades, a tua pessoa, a atenção plena, não focar no problema, focar em primeiro lugar em Deus e nas tuas capacidades. E dobrar o joelho, orar, louvar, adorar, jejuar e buscar Deus para resolver o problema, vai te dar vitória sobre o teu problema. Deus vai fazer da forma dele, mas a forma dele é a forma perfeita como tal problema vai ser resolvido. E você vai ser vitorioso, vai ter sucesso, vai ter vitória. O nome de Deus vai ser glorificado na tua vida e vai se tornar mais um elemento de aprendizado. Mais um elemento que vai ser introduzido na tua pessoa, na tua vida, para no futuro, se vier outro problema semelhante, você resolver porque você aprendeu. Os problemas que vêm hoje, hein? Os problemas que vieram no passado, eles nos capacitou para os problemas de hoje. Os problemas de hoje, eles nos capacitam para os problemas que possam vir amanhã. Somos capacitados todo o tempo, todo dia, toda hora, sobre aquilo que passamos. E entender
que passar por problema é se capacitar, se aperfeiçoar, e que o problema, ele não é um inimigo, ele é um aliado, apesar que não é fácil, mas ele é um aliado, para te aperfeiçoar, ser uma melhor pessoa, e para fazer você ser algo melhor amanhã do que você é hoje, e depois de amanhã, maior do que amanhã, é necessário para a vida. Porque os problemas, ele nos abençoam, mesmo que passamos por lutas, mas nos tornamos uma pessoa melhor, porque resolvemos problemas e se tornamos solucionadores de problemas. E o mundo precisa de pessoas que solucionam problemas. Quando você se torna um solucionador de problemas, o mundo vai te atender, vai te buscar e você será abençoado. Abençoado no mundo. Vai ter o teu nome abençoado na terra, porque você se tornou um solucionador de problemas. Para você se tornar um solucionador de problemas e abençoar o mundo, você tem que passar por lutas e por adversidades. Para ser um resolvedor, um agente transformador de uma sociedade, de uma cidade, de um país e resolver os problemas mais difíceis que venham proporcionar em uma cidade, em um país, na tua comunidade, no teu meio ambiente. Você tem que passar por adversidade, problemas, que isso vai te condicionar, te preparar a ser uma pessoa melhor e capacitada para resolver e fazer aquilo que outros não conseguem. Isso vai te abençoar na vida e você vai ser notificado como uma pessoa que soluciona problemas. Isso vai te dar uma certa segurança sobre a tua vida, tua família, o modo como você vive na sociedade. E as pessoas irão te procurar, porque você soluciona problemas, você se qualificou, porque as lutas, as adversidades da vida te qualificou para ser a pessoa que você é hoje, porque você passou por adversidades. Adversidades fizeram que você se tornasse uma pessoa melhor. E automaticamente você se tornando uma pessoa melhor, você se torna um solucionador de problemas. E você será uma pessoa que o mundo esperará para te dar as demandas que vierem, os problemas do mundo, te convidarão e você será abençoado através de ser um solucionador de problemas, porque você passou por lutas, venceu as lutas, aprendeu com as lutas, através do poder de Deus na tua vida, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida, e você foi abençoado sobre as lutas. Você teve vitória sobre as lutas, e nas lutas, pessoas se inspiraram, porque as lutas te condicionaram a ter testemunhos de vida, e ao ouvir os teus testemunhos, pessoas ficaram agraciadas, abençoadas e aprenderam com aquilo que você passou, sobre aquilo que você vivenciou, viveu e te obter vitória nas lutas, nas situações contrárias, nas adversidades da vida. Isso é poderoso, é maravilhoso, isso é transformador na sua vida, da tua casa, da tua família, do mundo que você vive, no teu país, em todo o teu meio ambiente. Você se torna um solucionador de problemas. Quando você não sabe o que fazer, e como fazer para resolver, Deus é a solução para tudo. Em segundo lugar, tuas capacidades, tua pessoa, tudo que você aprendeu. Está vindo um problema, ele está te capacitando para o amanhã. Vem um problema amanhã, está capacitando para o futuro. Tem um problema hoje, está melhorando o teu caráter, lapidando a tua pessoa, para se tornar uma pessoa melhor. Você está sendo preparado, abençoado. Tem luta? Está te preparando, está te transformando numa pessoa melhor. Tem luta, tem aprendizado, tem conhecimento para a vida. Está aumentando tua capacidade, melhorando teu ser, te fortalecendo no dia a dia, através das adversidades da vida. E você se torna um solucionador de problemas quando elas chegam na tua vida. Porque você Estou aqui com a Bíblia Sagrada, o meu livro de regra de fé e vida, a palavra do nosso Deus poderoso, maravilhoso, grande, imenso, onipotente, onisciente, presente, que nosso Deus fala puramente de Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus diz assim, vamos ler a palavra do Senhor, nosso Deus maravilhoso. Diz assim, em João, capítulo 11, no verso 40, disse-lhe Jesus, não te he dito, se creres, verás a glória de Deus. Aqui foi sobre a morte de Lázaro. Lázaro tinha morrido. E Marta e Maria procuravam Jesus. Mas depois de 3 dias, quase 4 dias, um problema difícil de ser solucionado, que era impossível ao homem. Mas para Deus tudo é possível. Ele, se creres, verás a glória de Deus. Então Marta e Maria procuram Jesus. E quando Jesus chega, ele diz sobre Lázaro, que estava lá no túmulo. Lázaro, sai para fora. A palavra do Senhor diz, como está aqui, só li um verso apenas, que Lázaro saiu para fora.
e o nome do seu Deus foi glorificado. Impossível ressuscitar, mas Deus pode. Deus é o Deus do impossível. Deus ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou muitas pessoas ao longo da história, milhões de pessoas, não sei a quantidade, mas são muitas, milhares, continua ressuscitando e operando o impossível virar possível, porque Ele é Deus. Então, Marta e Maria não sabiam o que fazer e como fazer para resolver. Elas não sabiam. Né? Elas não sabiam o que fazer quando não se sabe o que fazer para resolver. Elas não sabiam o que fazer quando não sabe o que fazer para resolver. Porque não tinha solução. Mas quando Jesus chega, Ele é Deus. Ele tem a solução para tudo. Lázaro sai para fora. E Lázaro sai. Um corpo completamente transformado. Um homem que estava há quase 4 dias, um corpo praticamente informe, apodrecendo. Deus restaura Lázaro fisicamente, devolve o seu espírito, a sua alma, e Lázaro vem para a vida. Então aquilo que era difícil, num problema que era impossível, Jesus resolve e Lázaro vem à vida. Porque Ele é Deus. Tem um problema difícil na vida? Deus pode resolver. Tudo Ele pode fazer. Tudo para Deus é possível, porque Ele é Deus. Aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida para você morar no céu de glórias e você experimentar o impossível de Deus na tua vida. Porque Deus é fiel para falar e cumprir aquilo que Ele te prometeu e Ele continua te prometendo e te promete. Deus é fiel. Amém.